Estamos no ar? Estamos juntos? Bom dia! Eu sou a Maria Clara, é um prazer estar com vocês aqui hoje para conversar com mulheres incríveis que têm em comum o esporte e o câncer e muitas batalhas e muitos aprendizados nesses processos, nesses dois campos. A gente vai poder ter oportunidade de conversar com elas sobre como é que cada uma lidou com essas experiências e falar um pouco sobre como o esporte preparou essas mulheres antes, durante e depois do câncer. Então, nesse mês de conscientização, a gente quer que todo mundo possa aprender e se inspirar com as histórias dessas mulheres tão vencedoras. Eu vou começar apresentando a minha amiga Érica Salum, jornalista, ciclista, DJ, editora, Doce Bárbara, da Go Outside, minha querida amiga. Ela é autora também do blog do Ciclocosmo, e o câncer de mama entrou em cena na vida da Érica há 4 anos. Ei, Salum, que honra! Chegou o dia que eu vou entrevistar a minha editora amada. Bem-vinda, que bom estar aqui com você hoje. Mais esse dia, né? Já tivemos juntas em tantas outras ocasiões, mas hoje é um dia especial para estar com você. A nossa segunda convidada, a Débora Aquino, ela já foi dentista, ela se tornou especialista em desenvolvimento humano, é mãe, nunca deixou a corrida de lado e teve o diagnóstico de um câncer de mama há pouco mais de 6 anos. Do que eles falaram aqui na hora que eles me apresentaram. Que eles disseram, Débora Aquino, you are cancer survivor. Eu falei, caralho, cara, olha tudo que eu passei, onde eu tô. Então, that's it. That's it! Que bom ter você aqui. Bem-vinda. Finalmente eu vou conhecer a Debs. Tanta gente querida se refere a você desse jeito. Eu acabei aprendendo a chamar você mais de Debs do que de Débora. Mas, enfim, queria te dar as boas-vindas. Um super prazer ter você e finalmente te conhecer. Agora eu apresento essa Aquawoman, que coleciona muitos títulos internacionais, nacionais, no kayak surf, na canoagem, sem parar por aí, porque tem muitos esportes que ela abraçou. E, além disso, ela tem uma carreira de sucesso no marketing também. Eu estou falando da grande Roberta Borsari, que superou um câncer de mama há 4 anos. Só imagens lindas. Bem-vinda, Roberta. Roberta também já foi outsider, né? Em 2006 foi atleta do ano aqui no Prêmio Outsiders.
Super prazer, super honra ter você, nossa terceira convidada de hoje. Bom, a gente não pode falar de câncer de mama e Outubro Rosa sem também falar de prevenção e do quanto é fundamental que as mulheres estejam atentas aos sinais do seu próprio corpo, que é algo que geralmente costuma ser natural para quem é muito ligado ao esporte. Às vezes, pode ser que não tenha rolado assim, mas, em geral, quem é do esporte está atento ao próprio corpo, né? Como é que foi que cada uma de vocês identificou esses primeiros sinais, entrou em contato com esses sinais mesmo, e como é que vocês, quanto a informação que vocês já tinham sobre esse assunto contribuiu para o diagnóstico de vocês? Vamos começar com a Érica Salom. Eu descobri tomando banho, e era uma fase que eu estava passando várias crises nervosas, então eu estava muito magra, e aí eu fui tomar banho numa dessas crises, e aí eu passei a mão e senti um caroço, e eu lembro que minha mãe até falou assim, era bem final do ano, aí minha mãe falou, não, você está muito nervosa, deixa pra gente ver isso o ano que vem. E eu falei, não, a gente vai ver isso agora. Era bem final do ano mesmo, e meu ginecologista, ele me atendeu, ele falou, não, vem aqui. E foi assim que eu descobri. Eu não tinha muito conhecimento do assunto, eu acho que também porque você fica achando que, você é esportista e vive uma vida saudável, isso é uma coisa que não passava pela minha cabeça. Então, foi surpresa atrás de surpresa, mas basicamente foi assim. Certo, no banho. E, Débora, vou fazer a ordem da apresentação, cada uma vai falando. Então, agora vou querer saber a história da Débora. Bom, eu descobri também na verdade, eu sempre fazia meus exames, em janeiro e tal, e 2013, que foi o ano que eu descobri, eu ia casar em abril, e aí eu falei, vou deixar fazer exames depois do casamento. Aí, uma semana depois do meu casamento, porque eu ia fazer a lua de mel só em setembro, que eu ia correr a Maratona de Berlim, eu tava sentada no sofá, e aí começou a me incomodar perto, assim, do sutiã. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Aí senti um nódulo. E como a minha mãe teve câncer, minha mãe tinha tido câncer 2 anos antes, né? No mesmo dia que eu descobri que eu tava grávida, minha mãe descobriu que eu tava com câncer de mama. E aí eu liguei pro meu ginecologista, falei, tem alguma coisa errada, eu tô com nódulo e tal. E aí eu fiz o primeiro exame. Nesse primeiro exame, eles diagnosticaram como um tumor benigno, e eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça o tempo inteiro, sabe? Então, assim, meio que uma intuição mesmo, falando, você tá com câncer, e todo mundo falando, você tá maluca, você é esportista, você corre maratona, você não sei o quê, você se alimenta bem, e eu o tempo todo com aquilo na cabeça. E aí eu fiquei 8 meses investigando esses nódulos, e eu descobri dia 17 de dezembro de 2013. Então, depois de 8 meses, assim, investigando e passando mastologista, fazendo biópsia e tal, eu cheguei nesse diagnóstico em 2013, mas foi num incômodo, assim, também, perto do aramezinho do sutiã. Certo. E você, Roberta, que sinal que o seu corpo te deu de que tinha alguma coisa errada? O meu, eu percebi fazendo exame de toque mesmo. Eu sempre tive o hábito de fazer, né, o autoexame passando creme no corpo ou no banho. E em dado momento eu estava passando creme no corpo e eu senti. E eu não sentia antes porque o meu tumor ele estava localizado bem no centro do seio. Então ele estava meio escondidinho. Então quando ele apareceu e foi muito rápido, ele já estava maiorzinho. Então eu já fui na hora não, né? Mas enfim, logo na sequência eu já fui fazer os meus exames. E assim que saiu o meu exame, eu já fui fuçar na internet, eu trabalho com internet, foi inevitável. E aí eu vi um código X ali que falava que eu fui fuçar para ver o que era e estava 95% de chance de ser carcinoma. Então eu falei, bom, eu sou muito positiva, né? Mas eu não vou ficar contando aí com esses 4%. Né? Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei toda a trajetória. Não tenho nenhum caso de câncer na família, né? Nem próximo, assim, foi uma surpresa com um baque, é uma coisa que realmente a gente
não espera, né? Ninguém pensa na sua trajetória, né? Um câncer, então realmente é uma surpresa, é uma paulada na cabeça, né? Eu costumo dizer assim. Mas a partir daí, né, do que eu tive a confirmação, aí eu fui estudar, fui atrás, fui entender tudo, quais eram as ferramentas aí que eu teria, né, para vencer essa batalha. Certo. Uma coisa que vocês três falaram e que a gente também, se preparando para essa conversa, pensou muito a respeito, é de que as pessoas conectam diretamente esporte com saúde e é como se você tivesse blindado, né, ou como se o câncer fosse algo que fosse possível de você evitar fazendo tudo certo, né? E a gente está aqui para falar, inclusive, isso, né? Claro, faça tudo o melhor que você puder fazer, seja o mais saudável que você puder ser, mas não é sobre isso, né? Como é que vocês enxergam vocês ouviram muito essa frase? Nossa, mas você é tão saudável e tudo, como é que isso foi te acontecer? E como é que vocês reagiram com isso? Vamos lá, Roberta. E assim, foi um choque maior para as pessoas em volta de mim do que para mim mesma. Eu acho que todo mundo ficou muito chocado, porque a gente tem um histórico, né, de vida saudável, do esporte, e querendo ou não, essa doença ela ainda é estigmatizada, eu acho, né? As pessoas ainda não entenderam que o câncer não tem um perfil específico, né? Ele pode atingir todas as pessoas, idades diferentes, né? E perfis variados. Então, assim, com certeza, eu fui até na época muito forte, porque as pessoas do meu lado, tanto da minha família, amigos e no trabalho, ficaram muito chocados e acho que ficou uma sensação assim, nossa, essa Roberta teve câncer, qualquer pessoa pode ter. Então, tem essa surpresa. Por outro lado, né, tem essa história, o fato de você ter uma vida, né, saudável e atrelada ao esporte, talvez ela não possa te imunizar 100% de ter uma doença como essa, mas o histórico, né, saudável e do esporte, ele te deixa muito mais preparado para todo o tratamento que depois veio pela frente. Então, com certeza, né, faz muita diferença. Você sentiu isso também, Débora? Você acha que todo o histórico que você tinha como corredora, você estava falando até que você tinha uma maratona de Berlim para fazer justo naquele momento em que você descobriu, quer dizer, já era uma corredora, enfim, experiente, né, fazendo maratona. Você acha que o fato de ter esse corpo saudável te ajudou no momento do tratamento? Meu oncologista, porque o que aconteceu? Como eu descobri só em dezembro, eu fui correr a maratona, porque todo mundo falava, não é nada, não é nada, a gente sempre quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, assim, não é nada, não é nada, e eu com a maratona e treinando, eu falei, não, beleza, eu falei, vamos lá, vamos treinar. Só que quando eu tive o diagnóstico, foi exatamente o que eu perguntei para ele, né? Eu falei, como é que pode uma pessoa que é corredora, que se alimenta bem, que, eu não fumo, sabe? Eu tenho um estilo de vida saudável, como é que pode eu ter câncer? E ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, olha, Débora, isso não blinda a pessoa, mas isso com certeza, isso traz um benefício para você ao longo do tratamento. Então, eu fiz 16 sessões de químio e fiz 40 sessões de rádio. Eu acho que isso me ajudou muito no sentido de não parar de fazer exercício durante o tratamento. Então, isso foi algo que ele me disse. Ele falou assim, olha, eu sei que talvez você esteja acostumada com uma quantidade de exercício que você não vai conseguir fazer ao longo do seu tratamento. Mas não pare de fazer exercício, porque isso vai te ajudar muito enquanto você estiver tratando, né? Então, eu corri, eu pedalei, eu nadei. Óbvio que eu não fazia maratona, eu não corria 40 quilômetros, mas eu corria 5, corria 4. Na medida que eu conseguia, eu fazia aquilo. Depois, quando a corrida virou meio que um fardo ali, eu comecei a nadar, ficava pedalando no rolo aqui do meu marido. Então, assim, eu não parei, e eu acho que o esporte, ele traz isso durante o tratamento, que o seu corpo, ele lida de uma forma melhor. Eu acho que a gente fica mais forte, e eu acho que a gente fica mais forte até
mentalmente falando, né? Porque eu sempre trouxe muito isso, assim, tá, o que eu faço na corrida que eu posso fazer pro meu tratamento? O que eu posso, o que eu uso na corrida? Resiliência, entusiasmo e tal, e que eu posso trazer pro meu tratamento. Então, eu acho que não é só a questão do corpo, mas acho que até a questão mesmo da cabeça, de como você vai passar por aquilo. Eu acho que me ajudou muito. Certo. E a Érica Salum tinha também, diferente, assim como a Roberta é diferente da Débora, não tinha um histórico familiar e também se viu completamente assoberbada com aquela história e com aquela notícia. E também deve ter ouvido muitas vezes isso, nossa, mas você, ciclista, não sei o quê, entre os seus amigos e tal. Essa maneira das pessoas de olharem para isso, em algum momento te incomodou? Você tirou de letra? Você usou isso a seu favor? Como é que você lidou com isso? Eu acho que a Roberta falou aqui que o câncer ainda tem muito estigma, e tem muito estigma. Então, assim, eu estava um dia desses assistindo várias séries de TV e tal, e filmes, e aí eu fui vendo tanto que as pessoas falam ao longo do filme, falam assim, ai, fulano é um câncer para a sociedade, porque isso aí é um câncer que a gente precisa extirpar, e ninguém fala assim, isso aí é uma diabetes que a pessoa precisa, e eu acho que que a diabetes mata muito, né, o problema de coração, isso aí é um infarto do miocárdio, e as pessoas não falam isso. E eu acho que isso, ainda hoje, com o Outubro Rosa, com tudo, eu acho que esse tipo de forma como a gente lida com o câncer, porque isso advém do fato de que, na verdade, a medicina já sabe muito sobre o câncer, mas o câncer, como diz a Roberta, é único, cada pessoa tem um câncer, é diferente do outro, e é uma doença muito traiçoeira, porque a gente pode ficar falando aqui várias receitas, e tem que ser saudável, tem que ser não sei o que, e isso não pode ser que no final não diga nada, porque uma pessoa que fuma, que bebe não teve, outra super saudável teve, então acho que esse preconceito atrapalha muito a gente entender que sim, pode acontecer com todo mundo, e que sim, tem uma grande parte que é hereditária. No meu caso, eu fiz vários exames e é hereditário. Eu tenho uma mutação específica e eu poderia não ter. A ciência não sabe explicar por que eu tive. Mas eu acho que, como todas, a Debs e a Borsari falou, o esporte ele é muito importante para você encarar como você vai encarar o tratamento, mas como eu sou jornalista e eu sempre vejo o outro lado, eu acho que a gente que faz esporte também tem que tomar muito cuidado para não ter uma certa frustração do fato de você ter que entender que às vezes não vai mais dar para fazer como você fazia o seu esporte, você vai inchar por causa do remédio, ou você vai passar um tempo sem fazer, e também entender uma coisa importante, que eu acho que a Debs e a Roberta vão entender bastante, o esporte, em determinado grau, ele abaixa a sua imunidade. Entender que nem sempre o esporte, ele é tão saudável quanto a gente pensa. Principalmente atleta amador, e principalmente no ciclismo, esportes de endurance, né? Que você tem, assim, aquelas pessoas que pedalam 600 quilômetros na semana e mais trabalham e tem filho. Então, assim, eu acho que a grande ideia é o esporte como equilíbrio, assim como a alimentação como equilíbrio, e você não ser uma pessoa que faz uma alimentação muito louca por causa do esporte. Então, assim, acho que a grande lição que eu vim aprendendo é que tudo é um equilíbrio e nessa jornada. Sim, e que não tem essa receita pronta, né, para ninguém. Quer dizer, a gente está aqui compartilhando 3 histórias, são 3 cânceres de mama, por acaso, e só isso que eles têm em comum, porque eventualmente uma ou outra coisa que vocês tenham vivenciado pode coincidir, mas é importante que as pessoas saibam que, como a Érica falou, e eu aprendi isso na convivência com a Érica e com outras amigas minhas também que passaram por isso, que cada câncer é um, cada história é uma. Se você quer usar o esporte de um jeito importante, interessante para essa experiência, é lembrar que no esporte também todo mundo é diferente e que o esporte também tem usos muito variados, né?
Enfim, agora até para a gente começar a entrar num outro bloco, depois a gente vai falar mais sobre essa maneira de aceitar como o esporte vai mudar, né, depois de uma experiência dessa, e ao longo da vida de qualquer pessoa, quando a gente envelhecer, a gente vai praticar o nosso esporte favorito. Se você quiser fazer isso para sempre, você vai ter que fazer isso de muitas maneiras, né? Então a gente vai falar disso mais para frente, mas agora a gente vai falar de um outro tema, que é o seguinte: a medicina ainda não sabe qual que é a dose ideal, a intensidade do esporte durante tratamento, depois de tratamento, todo mundo ainda está experimentando. A Ariane Malolava, que foi atleta de triatlon profissional e também foi atleta de corrida de aventura, ela é treinadora, tem uma assessoria esportiva e ela enfrentou uma leucemia mieloide aguda e divide com a gente aqui agora como é que foi encontrar o seu próprio protocolo. Oi, pessoal, eu sou a Ariane Malolava. Me pediram para falar como foi me exercitar durante o meu tratamento e voltar às competições. O ano passado, em agosto, eu soube que eu estava com uma leucemia mieloide aguda, que é uma doença bem grave, e eu fiz transplante de medula em novembro de 2019. Durante o tratamento, enquanto eu estava internada, por ter sido atleta muitos e muitos anos, todo dia eu dava um feedback aos médicos, às médicas, à equipe, a respeito de como eu me sentia. E eu achei que isso deu muita credibilidade e carta branca para eu poder fazer o meu próprio protocolo de treinos. Então, todos os dias eu colocava minha roupa de ginástica e eu ia para fazer uma bicicleta ergométrica, eu andava pelo corredor e tudo de uma forma gostosa, lúdica. Fiz yoga, fiz meditação e eu achei que isso fez toda a diferença no meu tratamento. Quando eu saía do hospital, como eu tenho os grupos, né, de treinamento, eu nunca deixei de me exercitar com a galera, e eu fazia o que eu sentia que eu estava bem para aquele dia. Eram dias ruins, dias bons, mais dias bons do que ruins, e agora são dias ótimos. Quando eu retomei, claro, a gente entrou na pandemia e eu sempre fiz o treinamento no rolo, fiz muito trabalho funcional, todo esse tempo que a gente ficou não podendo realmente fazer nada, né? E quando eu comecei a fazer os treinos na rua, eu ia de uma forma lúdica, gostoso, nunca fiquei pensando muito em termos de performance. Mas, há uns 20 dias atrás, eu decidi fazer essa prova, Brasil Ride, de ciclismo. E eu comecei a seguir a minha planilha ali, que eu mesma montei, e comecei a sentir meu corpo de uma outra forma. O meu médico me deu alta e eu saí da zona de conforto completamente, me sentindo muito bem. Comecei a fazer muitos treinos desafiadores de montanha, mesmo os treinos de tiro, e sempre com o grupo assim, muito animado, uma cuidando da outra. E é isso que eu queria falar para vocês, que há vida após o câncer e a gente consegue voltar à forma assim. Claro, é um novo corpo, é uma nova leitura, você não pode ficar se comparando muito com o que você foi, mas com certeza dá para você voltar de uma forma muito legal assim, e se sentir muito bem. Pronto, era isso que eu estava falando que era mais tarde, não era tão mais tarde assim, era agora. Era essa fala da Ariane que eu lembrava que a gente ia ter oportunidade de falar sobre, que é sobre essa nova percepção do corpo, o novo uso que você faz do esporte que você sempre praticou, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês se adaptaram, tanto durante o tratamento, como depois, quais foram as partes ali desafiadoras, e como é que é a aceitação dessa nova forma de praticar os seus esportes favoritos. Me conta, Débora Aquino. Bom, eu já tinha até falado um pouquinho sobre isso, né? Durante o tratamento eu continuei fazendo o meu exercício
E eu lembro que no começo o meu oncologista falou exatamente isso para mim. Ele falou assim: ó, você pode correr. O que a Érica falou é muito real. Então ele falou assim: ó, você tem que entender que existe um limite onde o esporte deixa de ser bom. Então você não pode deixar a sua imunidade cair, porque você precisa dela para poder fazer a quimioterapia. Então eu fui meio que regulando o que eu conseguia fazer, né? Eu acho que o desafio maior durante o tratamento foi não me comparar com aquela Débora que tinha entrado no tratamento vindo da melhor maratona da vida dela. Então, assim, não pensar que, eu corri 42 quilômetros em Berlim, nossa, melhor maratona da minha vida e tal, e agora eu tô aqui fazendo quimioterapia. Tinha dias que eu conseguia fazer alguma coisa, tinha dias que eu não conseguia fazer nada, então eu tinha esse respeito, né, comigo. Então, acho que é muito uma questão do você conhecer seu corpo, de uma autopercepção mesmo, de você olhar e falar assim, tá, hoje realmente não dá para fazer nada e tá tudo bem, e eu vou ficar aqui deitado, e eu vou descansar, e amanhã é um outro dia. E é por isso que eu digo que o tratamento em si, ele é muito como, sei lá, uma maratona. Você nunca sabe o que vai acontecer no quilômetro seguinte, né? Então foi assim que eu encarei, eu não sabia como é que ia ser o dia seguinte, então eu tratava os problemas daquele dia. Se aquele dia eu tava bem, eu levantava, ia pra academia, ou ia dar uma corridinha no parque, enfim, mas eu fazia isso na época do tratamento. Quando o meu tratamento acabou, eu tive até um problema meio dessa questão da referência. Por quê? Porque quando eu fui fazer a maratona de Berlim em 2013, eu peguei o índice para Boston em 2015. Então eu tratei em 2014, eu fiz a quimioterapia, fiz a rádio. Em setembro, quando eu terminei, eu apliquei. Porque eu falei, gente, eu não sei se algum dia na minha vida eu vou continuar correndo do jeito que eu corria antes. Eu vou ter que tomar tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal, que vai me colocar em menopausa com 38 anos. Então eu não sei como é que vai ser. E aí eu falei pro meu oncologista, eu falei, é o seguinte, expliquei para ele o que era a maratona de Boston. Eu falei, é um negócio assim que é como se fosse o maior congresso da sua vida, sabe? Eu falei, então eu quero ir lá, eu quero correr. Eu falei, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou. Aí ele falou, tudo bem. Ele falou, mas entendendo que você acabou de passar por um tratamento de quimio e tal. Então, para mim, o desafio ali foi não me conectar com aquela Débora de 2013. E eu vou dizer que foi muito difícil, porque às vezes a gente fala, até falando do próprio desenvolvimento humano, né? A gente tem, às vezes, essa mania de se comparar com o outro, e, é o colega da assessoria, é quem pedala mais que eu, quem corre mais que eu, mas a gente se esquece dessa comparação que a gente faz com a gente mesmo quando a gente se toma como referência. E quando você passa por um tratamento desse, não dá para você ficar se colocando como referência, porque você era uma outra pessoa, né? Então você tem aí uma carga de quimioterapia, uma carga da radioterapia, mais o tamoxifeno, no meu caso. Então, assim, que me colocou numa menopausa. Então eu brincava com o meu oncologista que eu era uma senhora de 70 anos num corpo de 38, né? E aí ele falou para mim, ele falou, faz do jeito que você conseguir. E aí, o que eu percebi, e hoje eu vou para 7 anos, né, do diagnóstico, eu achei que nunca mais eu fosse correr como eu corria antes. E eu, durante muito tempo, eu fui trabalhando a minha cabeça para isso. Eu falei, bom, Débora, vamos lá, tá em menopausa, não sei o quê, lá. Então você não vai mais correr como você corria antes, faz a corrida como algo que é da sua identidade. Então eu sempre falo isso, né, eu sou uma corredora. Não é que eu estou uma corredora porque eu vou fazer maratona, eu amo correr. Então eu falei, eu vou correr e vamos ver o que vai dar. E aí o ano passado, eu acho que foi o ano que eu realmente tirei tudo isso. Eu acho que saiu tudo que eu parei de tomar o tamoxifeno, porque deu o meu tempo. Eu acho que eu tirei toda essa química do meu corpo. Eu trabalhei muito, muito, muito a minha cabeça. E eu acabei fazendo a maratona de Nova York no final do ano, praticamente no mesmo tempo que eu fiz Berlim em 2013. Então eu acho que ao longo desse tempo, o maior exercício foi me desconectar um pouco daquela Débora de antes e pensar que tá tudo bem se você não correr como antes, porque é o seu esporte, né? Então eu acho que o esporte ele ajuda muito nisso também, sabe? E essa questão da gente se tomar como referência, ela é muito complicada. A gente precisa desconectar mesmo e falar, tá bom, daqui para frente é uma outra pessoa. O que eu tenho no meu corpo que me faz praticar o meu esporte, porque é o que eu gosto. E não o que eu quero fazer, a melhor maratona da minha vida, é Boston, não sei o quê. Eu só queria correr. Então, assim, como é que eu podia correr sendo feliz, sabe? Eu acho que foi nisso que eu me apeguei para poder continuar fazendo meu esporte. Érica, você que não tinha uma relação competitiva com o ciclismo, né? O ciclismo faz parte da sua vida de uma outra maneira, que não é na competição. Você encontrou uma nova forma? O que é essa coisa que te obrigou a dar um passo para trás e a ser
mais ser mais generosa com você no ciclismo, o que isso te ensinou? Você agora acha que você pedala de uma forma diferente de como você pedalava antes? Eu acho assim, a minha situação é um pouco diferente delas, eu estou em tratamento, eu vou ficar em tratamento durante muitos e muitos anos, eu acho que eu estou aprendendo ainda. Eu fiz a quimioterapia em 2016, aí voltou, eu continuo fazendo quimioterapia agora, e é uma aprendizagem que a Debs falou bem, assim, não é fácil, porque você se compara, acho que a minha maior comparação mesmo sou eu comigo mesma. Eu já me comparei com as fotos que apareceram minhas, eu falei, nossa, olha como eu tava, olha como eu agora, tudo. E é eu acho que é um ato de generosidade consigo mesma, inclusive se permitir, às vezes, falar que droga, eu queria pedalar, porque assim, uma parte do que eu gosto de pedalar não é competitivo, mas é rápido. Então, por exemplo, agora eu iniciei um outro tratamento que eu não consigo, e mais a pandemia, eu não consigo pedalar como eu pedalava antes, e muitas vezes eu estou tentando voltar, a gente é resiliente, aquelas coisas de esportista, e várias vezes eu estou lá pedalando e falo, e se for assim eu não quero, eu falo, não, eu estou sendo, qual que vai ser a nova Érica que pedala, né? Eu acho que eu estou descobrindo, cada dia eu descubro uma coisa, e aí é exatamente o que a Debs falou, eu descubro que mesmo quando eu não posso pedalar, eu sou uma ciclista, eu gosto de pedalar, eu gosto da bicicleta, eu preciso disso na minha vida, eu acho que os médicos, eles precisam entender, tem muito pouco estudo, pelo menos no Brasil, nessa ligação da medicina esportiva e do câncer, os médicos precisam entender que determinados pacientes, eles precisam dessa ligação, não adianta a pessoa, como já aconteceu comigo esse ano, inclusive, a pessoa falou assim, olha, você não vai mais pedalar, pelo menos por enquanto. Não, assim, é outro tipo de tratamento também com esse paciente. Então, aí eu mudei de ortopedista oncológico, e aí ele falou, então vamos começar com 10 minutos. Ele entendeu. Ele falou assim, então eu te dou 10 minutos para você pedalar todo dia. Eu prefiro que você pedale todo dia 10 minutos do que um dia muito. Então, aí eu já saí felizinha. Então, acho que é um aprendizado também de você não deixar o esporte te frustrar. Porque a gente tem muita ideia de como você era, do que é o prazer que eu tenho de determinada atividade física. Então, assim, eu acho que o esporte também ele pode ser um ponto complicado, uma fonte de frustração, se você não souber olhar. E eu não quero que seja uma fonte de frustração, eu quero que seja o meu prazer, né? Claro. Tem essa história da expectativa, né? Ao mesmo tempo em que é o seu maior aliado, ele também é o seu parâmetro constante, né? Ele te coloca o tempo inteiro num estado, se você vacilar, num estado de expectativa, né? Roberta, você, com toda a bagagem, né, de atleta profissional e uma ligação com o esporte muito, muito séria, né? Você teve uma quebra absurda depois disso, mesmo que naquele momento você já não tivesse mais competindo profissionalmente, como é que bateu para você essa história? Eu acho que assim, durante o tratamento, né, são várias situações, então você vai aprendendo a lidar com aquilo, né? Eu acho que tem a questão da comparação, que realmente, né, muitas vezes você ouve, mas fulano teve câncer e fez tal prova, correu, nadou, pedalou, fez isso, né? E aí você tem que entender que cada caso, cada um é um corpo, é um tipo de tumor, é uma doença, é um tratamento, então não pode ter nenhum tipo de comparação e você vai aprendendo a lidar com isso. Você usa o esporte ao seu favor, né? Mas as meninas aqui falaram bem, né? Querendo ou não, o esporte é um processo oxidativo. Então você tem que entender qual é o timing que ele vai fazer bem. Né? Eu tenho uma amiga que uma vez falou para mim, que eu falei, era a minha regrinha de ouro. Ela falou, Roberta, você tem que gerar energia para o seu corpo nesse momento, né? E não gastar energia. Então, durante todo o processo do tratamento, eu fiz atividades físicas, né? Eu principalmente fazia caminhada, pedalava e remava.
Para mim foi muito difícil ficar um tempo fora do mar, né? Porque eu não surfava, porque tem várias questões em relação, né, à imunidade, a infecções que você pode pegar. Então, assim, foi muito, muito difícil para mim não surfar, não ficar no mar. Eu ia para a praia e tal, mas eu não entrava no mar, mas eu fazia as outras atividades. E o que eu observei, né, porque a gente faz o tratamento e você faz o acompanhamento, exames de sangue semanalmente e você vai acompanhando a sua imunidade, é que quando eu fazia atividade moderada, né, a minha imunidade ia para as alturas. Quando eu me empolgava e queria fazer mais, ou fazia mais, longe de qualquer questão de performance, acho que era muito mais uma coisa para a cabeça e para se sentir em atividade e tal, mas quando eu fazia um pouco mais, ou colocava mais modalidades, assim, fazia mais coisas, a minha imunidade abaixava. Então, acho que tem uma coisa muito de se auto-observar e ir aprendendo com isso. A questão é que quando você termina o tratamento, né? E o termina também é entre aspas, né? Porque eu também tomo o tamoxifeno hoje, né? Que é um medicamento que a Débora falou, né? E que tem uma série de efeitos colaterais. Então, quando termina, todo mundo bate nas tuas costas, fala: "Ei, parabéns, você é demais, você, né, é super forte e tal, vambora e tal", né? Para você a coisa ainda continua, ela só mudou o formato. E aí você quer voltar, né, um pouco, né? Se não era exatamente como era antes, o seu nível de performance, você quer voltar o mais próximo disso, e às vezes isso pode ter um tempo bem maior do que você esperava, ou pode não ser exatamente aquilo. Então você tem que usar a sua preparação mental, não só a física, mas acho que tudo que você aprendeu, né, nos anos todos de esporte, para ressignificar. Vocês entenderam? É né? isso, ressignificar. Me ajudem. Muito obrigada. Porque você faz de uma forma diferente. Aí o como é essa forma diferente? Ó, eu quero competir, ou eu quero ter um desafio, ou não, meu barato agora é fazer o meu esporte de uma forma mais leve. Aí cada um vai entender o que te faz feliz, né? Mas você tem que reaprender, e realmente eu acho que este é um momento que todo mundo lida, e para nós, atleta, é um momento delicado nesse pós, né? Que você quer voltar a uma pegada e você entende que, olha, vai demorar um pouquinho mais, ou vai ser diferente, enfim. E aí você tem que trazer aí as suas ferramentas mentais e reaprender e fazer o seu esporte da maneira que te faz feliz, né? Sim, é exatamente sobre isso que a nossa participação especial vai falar agora com esse vídeo que a gente vai assistir. É a Cláudia Cleman, ela já foi escaladora e atleta profissional de mountain bike downhill, competiu em nível mundial, é professora de yoga há 7 anos, e estava com tudo isso no pacote quando ela descobriu um câncer super agressivo de mama também, e que já tinha se espalhado para os gânglios, e aí ela teve que encarar várias cirurgias, meses de quimioterapia, 33 sessões de rádio, e ela mandou um vídeo para a gente falando justamente sobre o processo de retomada depois de toda essa caminhada. Quando eu terminei meu tratamento, eu não conseguia levantar o meu braço. Toda essa área estava super inflamada, eu tinha muito edema, muita dor, eu não conseguia utilizar meu braço, eu não conseguia utilizar a minha mão. E eu tive que adaptar a minha prática de yoga. Eu não conseguia de forma alguma apoiar as minhas mãos. Eu não conseguia andar de bicicleta, a vibração me fazia muito, muito mal. E pouquinho a pouquinho eu fui me adaptando a esse novo corpo. Eu tive que ter muita paciência. E eu tive muito medo de não poder utilizar meu corpo da forma que eu utilizava, medo de não poder mais praticar
os esportes que eu gostava tanto de praticar. E pesquisando pela internet, eu encontrava muita coisa negativa. Pessoas que falavam que depois dessa cirurgia não podiam mais utilizar o braço, não podiam mais carregar peso, escalada completamente impossível, impossível de se sustentar com os braços. Eu achava que o velo ia ser muito difícil, desculpe, a bicicleta ia ser muito difícil de retornar. E com o tempo fui escutando o meu corpo, fui sentindo e fui tentando. Eu não parei, eu tentava. E eu trabalhei muito no limite da dor. Trabalhei com uma fisioterapeuta que também me deu um super conselho. Ela me dizia: se isso que você está fazendo não está piorando a sua dor, você continua. E eu acredito que o fato de eu continuar fazendo o que eu podia me ajudou bastante a me recuperar. E hoje eu não digo que eu estou 100% recuperada, mas eu recuperei muito. A minha prática de yoga, eu já ganhei bastante mobilidade, eu ganhei bastante força. Estou conseguindo escalar novamente, estou conseguindo começar a forçar. Eu, em agosto, pude ir para os Alpes, andar de bicicleta e conseguir andar bem, me sentir bem, conseguir pilotar a bicicleta como eu pilotava antes e sem dor. E isso para mim foi mágico. E eu acho que o mais importante é que a gente acredite na gente e que a gente não desista, não pode desistir, tem que tentar e tem que agradecer. E eu agradeço todo dia, agradeço a chance de estar aqui, agradeço a chance de poder mover meu braço novamente e de poder praticar os esportes que eu amo. E a única coisa que eu quero é continuar movendo meu corpo como eu posso, respeitando meu corpo, respeitando meus limites e agradecendo. Muito legal. A Cláudia mora na França, a gente fala agradeço, a gente ouve ela falando agradeço a chance, o velo. Ela está lá na França e dividiu com a gente essa experiência tão bonita. Meninas, a gente já falou bastante de retomada, falou bastante do esporte ao longo do tratamento. Tem uma coisa que me intriga muito na convivência que eu tive com a Érica e com outras pessoas, na proximidade, o jeito que eu pude estar próximo de outras mulheres esportistas e que enfrentaram o câncer de uma maneira a partir do esporte, que é a questão da força. Eu acho que a gente, ainda mais mulher, a gente tem essa coisa de que a gente tem que ser forte, e tem que ser corajosa, e tem que ser resiliente, e aguenta o tranco e tal. E eu queria saber de vocês quando isso foi uma dádiva, de fato, né? Reconhecer essa força, saber reconhecer essa força graças ao esporte, quando isso foi uma pressão, na verdade, atrapalhou vocês nesse processo, né? E como é que vocês fizeram para conseguir também não transformar a força no inimigo, né? Mas abraçar as fragilidades e, de fato, aproveitar esse recurso da força que o esporte traz. Roberta, me conta. Você sabe que isso é muito interessante mesmo, né? Eu acho que o esporte nos deixa forte, né? A competição também acho que faz, né? Estimula muito a gente ter aquela questão de não desistir, de ser forte com tudo. E eu sempre tive isso, né? Mulher, independente e tal. Todo o meu processo com a doença, e eu fui também muito fortuna, porque minha mãe, nossa, ficou abalada, né? A minha família, eu sou a filha caçula, né, de uma família de atletas. Meus pais são professores de educação física, meu irmão forma também atleta, então, e a gente não tinha
esse convívio tão próximo com a doença, então foi um baque, então eu acabei sendo muito fortona. Mas o que aconteceu para mim é que a doença fez eu aprender que eu também tenho fragilidades. Então, ela me trouxe um pouco de humildade no sentido de aceitar ajuda, né? De aceitar um momento em que você está frágil e que sim, você precisa de pessoas, das pessoas, que não necessariamente você é super independente. Então, no meu caso, a minha relação com essa questão da força foi muito nesse sentido, porque eu passei uma vida, né, em todos os aspectos da minha vida, profissional, pessoal, e como atleta, sendo, né, super forte, física, mentalmente e tal, e de repente eu tive que me deparar com uma Roberta que também tem fragilidades, que talvez tenha sido uma Roberta que eu sempre escondi na minha vida, e que a doença fez com que eu conversasse um pouquinho mais com ela. Então, para mim, foi muito interessante nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que, sim, eu fui muito forte, né, eu aprendi a lidar com um lado meu que eu nunca olhei para ele, que é entender que eu também tenho fragilidades. E eu acho que isso me ajudou, nesse meu segundo momento de vida, a ser um pouco mais equilibrada neste sentido, sabe? Sim, sim, super, imagino. E você, Érica Salum, como é que você foi tentando combinar a força que você podia extrair da sua experiência no ciclismo, no esporte, de modo geral, e com a possibilidade de se fragilizar, de pedir colo? Você conseguiu fazer isso? Eu acho que o meu caso, olha que interessante, eu acho que o meu caso é o contrário da Roberta, porque a Roberta, ela é uma atleta muito profissional, muito mais forte do que eu. Minha relação com o ciclismo é muito amadora, eu não faço prova. Eu acho que a partir do momento que a doença entra na minha vida, porque a gente está falando muito em passado, como foi, para mim é o presente, né? É uma coisa que eu convivo diariamente. Eu fui me descobrindo forte. Então, principalmente na primeira quimioterapia, eu não sabia que eu era tão forte. E eu não sabia que eu podia aguentar esse tranco sozinha, no sentido assim, a minha mãe, como a Roberta, minha mãe ficou muito nervosa, o meu irmão, ele também ficou nervoso, quem ajudava era um pouco meu pai, e aí eu me descobri muito querida, como eu tenho amigos, e como esses amigos me fortalecem. Eu acho que você precisa diariamente, no meu caso, entender que tem dias que eu não vou estar bem, tem dias que eu vou estar com muito medo, tem dias que eu vou estar me sentindo fraca, e tem dias que eu vou... eu achei super bonito o depoimento da Cláudia, porque essa coisa de não desistir mesmo. E tem dias que eu vou achar que eu vou desistir. Então, assim, eu acho que a força, ela advém disso, de você perceber que muito o que a Roberta falou, são fases da vida e que hoje eu estou me sentindo dessa maneira, mas eu acho que depois que o câncer entra na minha vida, eu fiz várias coisas, inclusive profissionais, que eu acho que eu amadureci muito e eu me fortaleci. Sim, talvez a gente tenha que ressignificar, cada uma à sua maneira, o sentido dessa palavra, né? Porque o que a Érica está falando é de uma força que não é necessariamente, ai, como eu sou fortona, como eu seguro a onda e tal, mas é saber qual é a força de hoje, que força que você vai usar hoje. É a força de falar, putz, hoje eu tô ferrada e eu vou ficar deitada e eu vou esperar isso aqui passar. Isso também você vai buscar num lugar de força, né? Débora Aquino, como é que você ressignificou o sentido dessa palavra na sua vida? Eu poderia assinar embaixo de tudo que a Roberta falou. Ela foi falando e eu estava aqui assim, com a cabeça, ó, tudo igual. Então, eu vou muito para o lado da Roberta, que eu sempre fui um trator em tudo que eu me propus a fazer. Então, assim, no trabalho, no esporte. Então, apesar de eu não fazer esporte competitivo, né? Eu sou amadora, mas eu sou uma pessoa competitiva. Então,
eu sempre fui esse tratorzão. E quando eu tive o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei, óbvio, depois do baque, de pensar como é que ia ser, o que eu ia fazer e tal, eu pensei assim, eu falava isso, eu vou passar por cima desse câncer igual um trator. E o meu pai dizia uma frase sobre dinheiro, que era assim, ó, dinheiro não aceita desaforo. E eu trago essa frase para o câncer, que é, o câncer também não aceita desaforo. E eu aprendi muito isso ao longo do meu tratamento. Então, no começo, eu queria ser o tratorzão em cima do câncer. Eu falei, gente, eu não preciso de ajuda. Eu tinha vezes que eu ia na quimioterapia sozinha. Eu falei, não preciso de ajuda não, deixa que eu vou, eu faço, eu aconteço. Até um dia que o meu marido falou para mim, ele falou assim, olha, eu acho que você está querendo fazer muita coisa além do que você está podendo fazer. Então, assim, por que você não pede ajuda, né? E aí eu acho que veio realmente o câncer para me mostrar o que a Roberta falou sobre a humildade. E eu ainda complemento dizendo que é assim, ó, a humildade, ela é a capacidade que a gente tem de pedir e de aprender a receber. E receber o que a pessoa, para quem a gente pede, tem para dar. Porque a grande questão é que muitas vezes a gente pede, a gente espera alguma coisa da pessoa, e quando ela não dá aquilo, a gente fica, né, sei lá, ai meu Deus, não supriu minhas expectativas, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não tá nem aí pra mim. E eu aprendi muito ao longo do meu tratamento a receber aquilo que as pessoas tinham para me dar. Então, assim, se a pessoa podia me dar um café, era um café. Se a pessoa não sabia lidar com o fato de eu estar com câncer e me dava, sei lá, mandava uma florzinha, eu recebia florzinha, recebia abraço, recebia carinho. Então, eu acho que foi um momento que eu aprendi uma frase que a Brené Brown fala muito bem, que ela diz o seguinte, é na nossa vulnerabilidade que está a nossa força. E a gente tem muito essa mania de achar que ser forte é ser a Mulher Maravilha, é dar conta de tudo, é passar como um trator em cima de tudo. E eu aprendi que não, que tá tudo bem a gente chorar, que tá tudo bem você se jogar na cama e falar assim, ai gente, que saco, né? Como a Érica falou, então assim, pô, que saco, eu queria pedalar como eu pedalava antes. E chorar por causa disso, e tá tudo bem. E chorar por causa do cabelo, e chorar por causa da sobrancelha. Eu lembro que quando eu fui contar para minha filha, quando eu tive o câncer, a minha filha estava com 2 anos. E aí, em um determinado momento, uma amiguinha falou para ela na escola que eu ia morrer porque eu tinha tido câncer. E aí eu fui contar para ela e eu falei com a psicóloga dela, eu falei, escuta, mas e se eu chorar quando eu for falar para ela? Ela falou, se você chorar vai ser ótimo, porque ela vai ver que a mãe dela é humana, porque todo mundo chora, né? Você não é a Mulher Maravilha para não chorar. Então, eu acho que foi um aprendizado em relação à força, que foi exatamente esse, que tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você ficar triste, não é feio você ficar triste, e é nessa vulnerabilidade que a gente mostra que realmente está a nossa força, né? Então, assim, é um outro viés de você olhar para a força. Muito, muito, muito legal ouvir tudo que vocês estão falando. Essa história de saber receber é um lance que é uma lição que, não sei se é a história. Outro dia eu vi um vídeo da Jut que ela falava assim, bateu, doeu, pega que é teu. Essa parte aí do receber, bateu aqui e eu vou pegar para mim, porque eu acho que é uma coisa que eu preciso sempre me lembrar, que é ser generoso não é dar tudo, tirar a roupa do corpo e não sei o quê. Você também precisa saber receber. E você falou sobre humildade, né? Você linkou isso com humildade, e eu acho que também tem a ver com generosidade e com força. E é isso que eu acho que é tudo que vocês disseram, para mim, pelo menos, representa, que é a força, ela tem muitas cores, e ela está em muitos lugares, ela está em dias diferentes, e ela está em saber respeitar o momento, né, e o presente. A nossa participante, nossa outra convidada, participação especial aqui de hoje, a Paula Paulada, ela descobriu o esporte depois do câncer. Ela é ginecologista, há 11 anos ela foi diagnosticada com câncer de colo do útero, e aí depois que ela se curou, há 10 anos, foi que ela passou a ter uma relação mais intensa com os esportes outdoor, como ela vai contar pra gente aqui agora. Aí, Go Outside, que super prazer, que honra estar aqui falando com vocês, principalmente sobre 2 assuntos super importantes para mim, a cura do câncer. Eu comemoro 10 anos esse ano da minha cura do câncer, meu foi de colo de útero, e o esporte outside, que fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a fazer o esporte outside depois que eu me recuperei das minhas cirurgias. Em 3 meses eu comecei a conseguir andar um pouquinho, já me atirei para começar a correr um pouquinho, me inscrevi numa prova em Ubatuba, chamava-se Bike and Run, e a prova era tudo outside,
passava dentro do rio, mountain bike na ponte suspensa, e eu não sabia nada. Eu tinha acabado de comprar mountain bike no seguro câncer que eu fiz, porque eu resolvi mudar de vida. E depois dessa prova eu nunca mais parei. Comecei a fazer corrida de aventura, fazer corrida de montanha, fiz ultramaratonas de mountain bike, fiquei campeão mundial de mountain bike 24 horas. Então eu fico nessa loucura de esporte. Isso para mim causa um prazer enorme, dá um poder na gente de se sentir capaz de conseguir, entendeu? Depois dessa vitória do câncer, a gente fica exigente com a felicidade, e estar no meio da natureza proporciona pra gente uma energia diferente, a qualidade de vida que você tem depois que você se recupera de uma doença grave dessa. Você quer cuidar da sua saúde, você quer que seu corpo esteja o mais saudável possível, e o esporte te traz isso, uma vontade de acordar mais cedo, de se alimentar melhor, de ter um condicionamento físico. Com isso você vai ter um peso mais legal. Você tendo um peso mais legal, você previne esse tipo de doença. E a parte mental, astral, psicológica do esporte ao ar livre é incrível. Então eu recomendo para todo mundo. Sempre vai ter dificuldade, tem gente que me fala: nossa, mas eu não consigo, se eu subir uma montanha eu fico cansada. Mas eu também fico cansada. Então vá sempre dentro do seu limite, procure sempre seu médico, peça sua orientação e ultrapasse. Você conseguir ultrapassar desafios, você se impor a desafios e conseguir fazer. Se você conseguir, tiver esse privilégio de estar em contato com a natureza, com certeza vai enriquecer demais sua alma e a vida que a gente tem aqui nesse mundo, que a gente veio aqui para tentar compartilhar coisas boas e aproveitar esse mundo, que ele é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Go Outside. E mulherada, outubro e o ano inteiro, vamos se prevenir. Se eu não tivesse ido ao médico e descoberto no exame preventivo a minha doença, talvez eu não estivesse aqui hoje, 10 anos depois, cheio de saúde, falando com vocês. Muito obrigada. Muito legal, querida Paula Paulada. Adoro essa frase que ela fala: a gente fica mais exigente com a felicidade. É um pouco contraditório com o que a gente estava falando agora, né, sobre reconhecimento de fragilidades e sobre ter humildade, de repente não ficar tão exigente consigo mesma, mas com a felicidade, vocês acham que a gente pode ficar mais exigente no sentido de fazer... as escolhas mudam depois de uma experiência tão intensa como esse chacoalhão do câncer? Vocês acham que vocês passaram a fazer... escolhas e priorizar coisas diferentes de lá para cá, Débora Aquino? Eu acho que sim. Eu acho, não, eu tenho certeza, né, que sim. E eu sempre costumo dizer que a gente pode fazer uma analogia, né, da felicidade com um iceberg. Então, se você pensar no iceberg que está embaixo, que é tudo aquilo que é robusto, né, que é grande, que pode derrubar um navio, se a gente for comparar com felicidade, o que sustenta a gente é esse estado de felicidade. Então, se a gente for pensar dentro da psicologia, a felicidade é um estado. Então, hoje até de manhã eu dei uma aula sobre isso, falando sobre duas coisas, né, que permeiam a felicidade. Felicidade é dentro e é agora. Então, é dentro de você e é no momento presente. Na época que eu tive câncer, muita gente falava assim: nossa, mas como que você pode ser feliz fazendo quimioterapia? E eu falei, gente, eu sei lá, eu não sei, eu sou feliz, né? E quando você, eu acho que quando você constrói esse estado de felicidade através das escolhas que você faz, né? Então, as escolhas que você faz é que determinam essa construção dessa robustez aí do que está embaixo d'água. Quando aparece ali em cima, então, ainda que seja uma doença, que seja uma quimioterapia, um tratamento de 1 ano, 2, enfim, a gente que toma tamoxifeno, sabe que é o que a Roberta falou, é um tempo muito maior, né? Não é simplesmente, oi, acabou a quimio e vai embora, mas eu acho que a gente consegue construir esse estado de felicidade com base nas nossas escolhas. Então, eu acho que quando começou o tratamento, eu comecei a fazer uma mudança dessas escolhas na minha vida. Então, eu posso dizer que eu acho que as escolhas hoje, elas são com mais qualidade, sabe? E é para construir esse estado que é dentro e é agora. Eu acho que antes eu vivia muito no futuro, era o tempo todo pensando, mas e depois, e quando, e não sei o quê. E agora não, é assim, é o movimento de viver no presente, sabendo que o que eu escolho hoje determina aquilo que vai acontecer amanhã, mas sem ficar excessivamente conectado com aquilo que está acontecendo amanhã. Porque eu sei que para eu construir essa base desse iceberg, eu preciso estar, assim, focada na minha essência
e vivendo o momento presente. Então, acho que as escolhas hoje, elas são baseadas nisso, sabe? No dentro e no agora. Sim. Érica Salum, uma outra amiga minha muito querida, me disse quando estava, depois que tinha tido o diagnóstico e estava vivendo todo o turbilhão e tal, que uma coisa que ela tinha decidido é que ela ia enxugar a quantidade de gente em volta dela e quanta gente ela tinha que administrar e ligar e falar, e que ela ia enxugar aquilo e deixar só quem realmente importava. Ela aprendeu a identificar talvez o que ela precisasse, né? O que ela precisava de cada uma das pessoas e juntou ali fez um novo pacote de gente. Isso foi o que ela fez. Você tomou alguma medida nesse sentido, assim, tirou algo da sua vida, incluiu algo na sua vida, teve uma percepção diferente das suas necessidades? Eu acho que comigo talvez tenha acontecido o contrário. Eu descobri que, como eu estava falando, que eu sou muito querida e que eu tenho mais amigos do que eu achava. Então, eu acho que não se passa por uma experiência dessa sozinho. E mesmo que os familiares, porque você tem que entender também que às vezes os familiares eles não vão dar conta, às vezes uma amiga sua não vai dar conta e ela não vai aparecer tanto porque ela não está conseguindo lidar. Eu acho que no quesito felicidade, eu acho que a minha felicidade é muito ligada aos meus amigos, as pessoas que eu vejo que estão acompanhando junto comigo, que sabem o nome do tratamento, sabem o nome do médico e me ligam. Então, eu acho que o que eu tirei, né, para falar, sua amiga fez ali a faxina de pessoas, eu acho que eu tirei aquela insatisfação que a gente tem no cotidiano, assim, vai pedalar, aí a sua marcha não está regulada, aí você faz carinha feia e o seu treino acabou. Isso tem muito no mundo da bike. Então, assim, eu não estou no peso ideal, porque aí eu estou pedalando mais pesado, e aí, não, eu não tenho muito esse tempo. Eu não tenho muito nem o direito de me zangar por essas pequenas coisas, entendeu? Então, eu retomando o depoimento da Cláudia, eu realmente, quando ela vai para os Alpes e tem a felicidade, eu também, eu estava com muita dor, agora a dor sumiu, então, assim, tem uma felicidade muito grande, tipo, eu não estou pedalando tão rápido, mas estou pedalando sem dor. E aí, esses são os pequenos presentes do dia a dia mesmo. E eu acho que outra coisa, pontuando aqui, interessante, são as pessoas que você vai conhecendo ao longo do caminho por conta disso. Tipo, eu me aproximei da Roberta, a gente sai, almoça quando não tem pandemia, e são coisas que eu fui conhecendo outras pessoas que estavam doentes, médicos, as enfermeiras. Então eu sou jornalista, eu sou curiosa, eu vou sempre no hospital, frequento muito hospital, então estou sempre perguntando, vendo a história das pessoas. Então é descobrir a riqueza da experiência mesmo quando você não queria que ela tivesse acontecendo. Acho isso uma coisa interessante. Verdade, sou testemunha que você abriu as janelas, abriu as portas, deixou todo mundo entrar, e isso te fez muito bem. Roberta, você fez alguma mudança significativa na sua vida a partir dessa experiência de susto, e qual foi ela? Tive, eu acho que sim, acho que não dá para passar, né, por um processo tão intenso e não aproveitar essa transformação, né? Eu acho assim, ninguém quer passar pela doença, não é uma coisa fácil, mas hoje eu agradeço por ela ter passado, já que aconteceu. Eu agradeço por ela ter passado na minha vida, porque este meu segundo tempo, ele é muito mais engrandecedor. Eu não tive nenhuma mudança drástica daquelas, depois que ela se curou e tal, mudou de cidade, mudou de emprego, mudou de relacionamento e tal. Não, eu continuo no mesmo emprego, né, na mesma vida e tal. Porém, a minha vida, a minha maneira de olhar o mundo, né, ela ficou muito mais leve, muito mais legal. Acho que um pouco, né, tanto do que a Débora quanto a Érica falaram, assim, eu não tenho pequenos problemas que antes impactavam a minha vida, eu não tenho mais, é muito raro eu ter problemas, né?
Porque eu acho que é isso, às vezes a gente fica muito ansiosa com o futuro, como que vai ser lá na frente, né? Ou se apega, por mais que a gente saiba o que é importante de verdade e tal, na vida da gente, no final das contas, no dia a dia, a gente vai se apegando a pequenas coisas, seja no trabalho, ou seja nas relações pessoais, e tudo isso, né, vai te contaminando e vai intoxicando uma relação ou uma rotina, e na realidade, tudo isso ficou para trás, né, porque você tem um outro olhar da vida. Então, não necessariamente eu precisei mudar toda a minha vida, até porque eu gosto muito dela, né? Mas eu consegui trazer um outro olhar que é bem mais leve, eu sou bem mais feliz, né? E mesmo, né? Passando por tudo isso, tendo que fazer mudanças na minha vida e tal, eu ainda prefiro ela hoje do que como ela era antes, muito por conta da minha cabeça, né? Então, eu acho que as mudanças são significativas e você tem que aproveitar, né? Um processo tão intenso, você não pode passar por tudo isso, né? E não aprender alguma coisa, não tirar lições ou não viver melhor depois de tudo isso, né? Eu acho que tem as coisas, né, que não foram tão boas, mas eu, por exemplo, eu também tive muitas coisas boas, né, que a doença me trouxe, né? Então, como a Érica falou, as pessoas, eu tenho amizades hoje, né, que elas aconteceram por conta da doença, que se eu tivesse não ficado doente, aquela vizinha não tinha falado comigo e tal, né? Eu não cozinhava, né? Ou não cozinhava tão bem, eu tive que fazer eu fiz uma alimentação específica, eu fui estudar Ayurveda, então eu tive, né, por conta da doença, eu tive muitos ganhos na minha vida, e aprendizados, e de pessoas, e de histórias, e principalmente essa questão de viver mais o hoje, de não se preocupar tanto, né? Esteja feliz hoje, né? Como foi seu dia hoje? Como está sendo? Eu acho que isso foi um grande aprendizado, porque a gente sabe na teoria, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Então, foi um processo muito intenso e que hoje eu acabo agradecendo até. Que bom que todo mundo pôde aproveitar enxergar alguma oportunidade, né? E fazer a própria transformação que todas nós, né? Todo mundo tem ali muita coisa para mexer enfim, tem que ficar atento às janelas de oportunidade que às vezes são tão vestidas de uma coisa muito amedrontadora, né? Muito assustadora, mas ali está a sua janela de oportunidade, né? A gente tem que ficar atento a isso. E tem muitas mulheres também, inclusive algumas das nossas convidadas aqui, que escolhem, depois dessa experiência, compartilhar essa história com outras pessoas a partir de incentivos, a partir de mensagens e de projetos. A Larissa Lima, que vai falar, mandou um vídeo para a gente aqui, vai mandar uma mensagem aqui sobre isso. Ela se curou de um câncer e criou um projeto para outras mulheres que se recuperaram da doença também, e a gente vai saber como é que surgiu essa vontade nela. Eu decidi compartilhar a minha história através de uma missão que os anjos espirituais me propuseram. No final do meu tratamento, na parte mais difícil dele, pelo menos, eles disseram: agora que você tem vida e tem saúde, vá e compartilhe. E eu passei muito tempo sem entender como eu podia fazer aquilo. Eu tinha que descobrir uma forma, dentro da minha lógica, da lógica da minha vida, que fizesse com que eu pudesse compartilhar todo aquele amor que eu recebi e que me curou, ou estava me curando. Foi quando aí eu descobri que a única forma de fazer isso seria através daquilo que eu mais amava, daquilo que mais me representava, que era o esporte. E Deus é tão maravilhoso que mandou para mim um recado. Através do meu técnico, é claro. Ele falou: Larissa,
Depois que terminar tudo isso, eu já tenho a sua missão. Qual era? Formar o primeiro time de mulheres guerreiras, vencedoras da batalha contra o câncer do Brasil. E assim nasceu Canomama, o nosso time de mulheres que tem peito. Muito legal. Eu sei que a Débora se envolveu bastante com essa questão e montou um projeto um tempo atrás, uma corrida, para que outras mulheres pudessem se envolver e se engajar, tanto com a prevenção como com a informação. Débora, isso foi um projeto pontual ou é algo que você segue fazendo? Como é que está a sua história de missão depois do câncer? Então, quando eu fiz o meu tratamento, eu estava fazendo meu tratamento e eu falei, gente, eu preciso ajudar, né, as pessoas. Eu acho que quem passa por isso tem meio que uma gana, assim, de querer ajudar, de querer compartilhar, enfim. E aí, na época do meu tratamento, me chamaram para fazer trabalho voluntário no Sírio. E aí eu falei pro pessoal lá do voluntariado, falei, gente, eu não tenho problema nenhum, eu acho que todas as mulheres sofrem da mesma forma, mas eu entendo que quem tem condições de fazer um tratamento aqui no Sírio, que pode comprar uma peruca, que pode pagar terapia, precisa menos de mim do que quem está, por exemplo, lá no HC sendo atendido pelo SUS. E o meu mastologista, ele era do HC e eu pedi para ele, eu falei, eu quero ir lá conversar com essas mulheres, eu quero fazer alguma coisa por elas. E eu ia, e em alguns momentos, né, eu fui durante a minha quimioterapia e tal, e eu sentava para ouvir só essas pessoas. E eu falei, gente, elas precisam ser ouvidas de alguma forma. E aí, na época, eu conheci a presidente da Oncoguia, que é uma ONG super séria, que tem uma representatividade bem grande, até em termos da ANS, tudo, das medicações, politicamente, ali lá dentro de Brasília. Eu falei, eu quero poder ajudar vocês. Então, assim, eu tenho minha rede social, eu tenho uma voz, eu preciso ajudar vocês. E eu fiz durante muito tempo um trabalho com eles, com outras ONGs. Eu fiz um ciclo de palestras que rodou o Brasil inteiro, que eu falava muito sobre essa experiência, sobre como a gente lidar com essa experiência, sobre não dar um pause na vida, porque a gente não dá para dar um pause na vida quando você tem câncer, né? Você precisa continuar tendo sonhos, até porque eu entendo que o sonho é a fagulha mesmo da nossa vida. Se a gente for imaginar que a vida é um carro e o sonho existe um combustível, esse combustível é o sonho. Então, eu compartilhei durante muito tempo, fiz muito esse movimento da corrida linkada com o câncer, então, assim, de como você pode usar o esporte a seu favor. E hoje o que eu faço pontualmente, eu faço trabalhos com essas ONGs, né? Então, assim, eu acho que até me afastei um pouco por conta do trabalho, enfim, mas hoje eu não estou mais tão engajada como eu estava antes, mas é um trabalho pontual que eu faço, principalmente no Outubro Rosa, de arrecadar fundos, e quando elas precisam de mim, então vem aqui, faz palestra. Então, hoje é isso que eu faço. Na época do meu tratamento, e uns 4 anos depois, eu fiquei bem engajada, mas hoje eu acho que eu dei uma diminuída. Mas você também acabou mudando sua atividade profissional, eu acredito que muito em função disso, né? Você percebeu a potência que tinha aí como comunicadora desses aprendizados todos e está dividindo com outras pessoas. Então, de certa forma, você continua. Salum, você sente necessidade de falar da sua experiência com outras pessoas, assim como a Roberta, você foi buscar a Roberta para poder ouvir a história dela e isso te fez bem e tal. Você se sente um vetor para poder levar a sua história e, de repente, ajudar alguém que está perto de você, ou às vezes nem tão perto? Eu acho que depende da fase. Como eu ainda estou em tratamento, eu voltei, né, para o tratamento, eu acho que tem horas que eu não sinto vontade de compartilhar, eu sinto vontade de ficar na minha, mesmo porque é uma doença muito estigmatizada, e aí as pessoas elas ficam sempre assim com um ar meio, ai, tadinha, eu não gosto disso, então talvez eu sinta vontade de encontrar mais pessoas com a minha situação com quem eu possa compartilhar. Eu ainda não encontrei, porque, por exemplo, no hospital que eu me trato,
eu ainda não encontrei alguém que com o meu perfil. Tem muitas pessoas mais velhas, tem pessoas que não fazem esporte, ou tem pessoas que estão muito abatidas. Então, talvez eu esteja procurando alguém com quem eu possa trocar. Mas eu já tive fases que eu já escrevi sobre o assunto, e talvez eu volte mais para frente a escrever. Eu acho que tem que respeitar o momento. Tem gente que passou por isso e não quer falar, tem gente que fez um monte de fotos. Eu, na primeira fase, eu fiz várias fotos, essa agora eu não faço. Então, eu acho que o mais importante é respeitar. Talvez você possa, então, criar esse grupo que você não achou. Você pode recrutar, as hipsters que estão em tratamento e que são jornalistas e que são engraçadas para falar sobre tudo isso. Né? Não eu acho que tem a ver, tô brincando, mas encontrar seu rolê, né? Não é fácil mesmo, porque, como vocês estavam falando aqui, cada história é uma, cada câncer é um, aí tem vários momentos dentro disso, então nem sempre é fácil você encontrar o seu rolê naquele momento para poder compartilhar e ouvir e tudo mais, né? E você, Roberta, você encontrou necessidade de ter algum canal que partisse, né, dessa comunicação sobre a sua história? Sim. Eu, na realidade, né, durante o meu processo, o meu tratamento, eu tive pessoas, mulheres, né, que já tinham tido a doença ou que estavam passando pelo tratamento, mas numa fase mais adiantada do que a minha, e isso me ajudou muito, né? Essa troca, essa experiência, né? Olha, calma, vai ficar tudo bem, isso é assim, ó, isso você faz dessa forma, isso daqui é assim mesmo, não encana, esse tipo de coisa, essa troca que pode ser tanto emocional quanto de dia a dia do tratamento, ela foi muito importante para mim. Então, eu acho que dá uma vontade mesmo de você retribuir isso de alguma forma. E eu, durante todo o meu processo, né, como eu lidei, né, como todos, com os meus altos e baixos, né, porque sim, é um dia de cada vez. Um dia você está uma leoa, outro dia você está deprimida, no outro dia você fala, vamos embora, que, ninguém pode comigo. E a gente vai lidando com esses altos e baixos, né? Mas, no geral, eu fui muito forte durante todo o tratamento. E os meus amigos e as pessoas falaram assim, nossa, Roberta, você tem que escrever um livro. Nossa, você tem que expor toda a maneira como você está lidando e tal. E eu não escrevi um livro, não é isso, né? Mas eu anotava coisas que eu estava sentindo, ou às vezes o que as pessoas esperavam de mim, ou a minha família, e eu não conseguia dar naquele momento, ou eu não conseguia explicar direito como eu estava me sentindo, né? E tudo isso eu fui escrevendo. E depois de 1 ano e meio que eu terminei o meu tratamento, foi que eu escrevi um blog, um site. Eu não falo blog porque eu não atualizo, mas eu falo como um relato, né? E eu fiz um relato bem denso no sentido de detalhes, trazendo mais as questões psicológicas e o que me ajudou em cada etapa, né, do tratamento, desde o diagnóstico até a minha cura, né? E eu escrevi isso nesse site que se chama showcancer.com.br. E até hoje, né, quando alguma amiga minha me procura, fala, Roberta, eu tô com uma amiga que está com câncer de mama, descobriu agora, ela pode conversar com você? Eu falo, claro, olha, meu celular, meu WhatsApp daqui, né, vou passar teu site, porque aí ela já vai vendo informações, já vai vendo um monte de coisa e tal. Então, eu acho que essa rede, essa troca, né, que eu costumo dizer, essa corrente do bem, que também existem, né, fora dos hospitais, elas são muito, muito importantes para todas as mulheres que estão passando aí em tratamento. Então, foi a maneira... eu digo também que foi a minha catarse,
né? Porque eu fui escrevendo tudo que eu sentia, sem tanto, assim, eu não tinha intenção, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, mas foi uma maneira, né, de eu ir colocando para fora os meus sentimentos. E depois tudo isso eu fiz nesse relato que eu coloquei na internet, porque eu acho que é a ferramenta aí mais acessível, né? E foi a maneira que eu encontrei aí de ajudar outras mulheres. Então, para mim foi bem importante, né? E até hoje eu tenho pessoas, né, mulheres que agradecem e tal. E é muito gratificante você saber que teve uma rede, né? Eu tive mulheres que me ajudaram, agora eu ajudo outras, e assim a gente vai nessa corrente positiva. Sim, sim, é verdade. É super importante ter redes de apoio de várias ordens. Não estou vendo a Salum e a Débora aqui. Ah, sim, eu queria ver todo mundo agora, porque a gente está chegando ao fim dessa conversa, e eu queria muito agradecer cada uma de vocês, e também as mulheres que compartilharam vídeos e histórias aqui com a gente hoje, porque, principalmente, como a gente estava falando em vários momentos aqui, cada percepção, sensação, insight é dentro desse universo, né? Ele é um universo só, mas são muitas percepções diferentes, e eu acho que todo mundo está tendo uma oportunidade de se aproximar de um ou outro aspecto que a gente colocou aqui na mesa hoje. Então, muito obrigada por vocês compartilharem os seus sentimentos, as suas impressões, as suas angústias, as suas alegrias, e aqui com a gente hoje. Tenho certeza que muita gente vai sair inspirada, assim como eu, não só quem está vivendo ou enfrentando, ou já enfrentou um câncer, mas todas as mulheres, porque se tem uma coisa que a gente entende aqui hoje em dia é de rede de apoio, né, mulherada? A gente fala disso em maternidade, a gente fala disso no profissional, e a gente pode falar disso também aqui quando se fala em prevenção e combate ao câncer neste mês de outubro, o mês Outubro Rosa. Então, muito obrigada, Débora, muito obrigada, Roberta, muito obrigada, Érica. Um beijo bem grande para vocês. Adorei conversar. Até a próxima. Tchau. Bom, a Debs é uma mulher admirável. Nossa história começou na época que ela descobriu o câncer. Inclusive, eu estive com ela em uma das sessões de quimioterapia e vi a força que mora dentro dessa mulher. E desde então aprendi uma série de lições com ela. E eu sei que ela não quer ter o nome vinculado para sempre ao câncer de mama, mas é impossível não lembrar da Debs e da sua força na luta contra essa doença que mata tantas e tantas mulheres. Como ela encarou tudo isso, como ela mostrou que a atividade física e a alimentação fazem diferença em quem está se tratando. Então, tudo que ela viveu e tudo que ela dividiu com a gente ao longo dessa jornada, porque ela também não precisava ter dividido, eu acho que ajudou muitas mulheres e fez eu me apaixonar cada vez mais por essa mulher que hoje é uma grande amiga, que eu tenho certeza que vai levar para a vida. É uma pessoa que tem muito a ensinar e eu sou muito grata de tê-la na minha vida. Amiga, te amo. Érica, há 20 anos eu te conheço e há 20 anos você me surpreende. Mulherão da porra, batalhadora, inteligente, sábia e com uma luz que onde chega contagia o ambiente. Você é demais, não tem câncer que te derrube. Sou sua fã e te amo muito. Roberta, para mim, a característica mais marcante dela, que é isso que eu acho que me inspira muito, é essa força que ela tem, essa determinação que ela tem, e que, putz, eu acabei podendo acompanhar ela em diversas fases que ela passou, né? Sejam pelos esportes que ela praticou, onde ela foi pioneira, onde ela começou e tal, e tipo, sei lá, kayak surf, canoa havaiana, rafting, e agora stand-up e tal, enfim, né? E tudo isso, a principal veia do negócio é essa força, essa determinação que ela teve. Então, Roberto, eu espero que você continue assim, desse jeito, sempre, né? E que você possa vir a inspirar mais mulheres, né? Para que elas tenham essa mesma direção assim, de sucesso e de conquistas. Aloha!
Oi, amiga, tudo bem? Tô aqui para falar sobre você, essa pessoa tão querida, tão especial, que eu amo de paixão, que você sabe muito bem, e falar do quanto você representa esse mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa. Acho que você é um ícone muito forte para esse período, assim, representa tudo que uma mulher tem de forte para superar tudo isso que você passou. Então, tô aqui para mandar esse recadinho e dizer que você é muito especial, que você é um exemplo para muita gente. Eu admiro, eu sei que tiveram muitos altos e baixos em todo esse período, né? Tudo isso que aconteceu. Mas você tá aí para provar que é possível e que dá para superar. E graças a Deus, tá aí curadíssima, maravilhosa. Amo você, tá bom? Um beijo. Oi, Eriquete, tudo bom? Me pediram para falar sobre a sua força para vencer os obstáculos da vida e tudo mais. Mas eu vou falar, na verdade, sobre os perrengues que você gosta de passar. Com tanta naturalidade, né? Como se fosse tudo muito fácil. Coisas que as pessoas, né, fogem, você vai lá e resolve com muita facilidade. Isso que eu admiro muito em você e acho que deve estar aí, né, a fonte da sua força de superar qualquer coisa que apareça pela sua frente. Um grande beijo, te amo. Eu sempre fui super fã da Bebeta em tudo que ela fez na vida, sabe? Eu conheço ela desde pequena e ela sempre foi uma pessoa super admirável. Eu sempre fui fãzona dela quando ela fazia rafting, no kayak surf, no SUP. Quando eu achei que eu não tinha mais como admirar ela, aí veio o câncer. Ela levou a doença de uma forma admirável. O amor que ela teve pela vida fez com que quem estava junto com ela aprendesse mais do que sofresse. Eu sou profundamente agradecida de ser amiga da Bebeta e poder passar tanto as horas boas quanto as horas ruins do lado dela. Eu aprendo a cada minuto com o sorriso dela, com as palavras, com o silêncio. Eu sou muito agradecida dessa amizade. Bebeta, amo você.